Hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Matos, que é um parceiro já de longa data da Project Lab, né, Paulo? Coach, PMP, e é a primeira vez que a gente recebe o Paulo aqui na Project Lab, aqui no Clube do Conhecimento. Eu vou falar menos hoje, vou deixar o Paulo dar o recado dele, a gente vai bater um papo com ele. E seja bem-vindo, Paulo. Sobre o que a gente vai falar hoje? Legal, a gente vai falar sobre perfil de comportamento, sobre perfil de comportamento do gerente de projetos, os principais desafios do gerente de projeto para seguir uma carreira de gestão de projetos. Então a gente vai ter um papo bacana aí sobre perfil de comportamento. Tá aqui hoje é um prazer muito grande, porque eu fui aluno da Project Lab, fui professor da Project Lab, fui consultor da parte de consultoria, né, da empresa. Tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe muito bacana aqui dentro, pessoas que estão aqui até hoje. E depois fui seguir carreira solo, tenho minha empresa, atuo como coaching, também faço consultoria na área de gestão. E é bem legal poder voltar, né, numa casa que eu vivi, que eu habitei. Fiz parte dessa construção também e está aqui hoje para a gente bater um papo aí sobre o perfil de comportamento do gerente de projetos. É bacana porque o coach é algo que está muito em voga hoje no cenário geral. E a gente vai falar, então, sobre como aplicar algumas técnicas disso para o aspecto comportamental do gerente de projetos. A ideia hoje é a gente falar do coaching voltado para o gerente de projetos, né? O coaching, ele surgiu, né, as primeiras técnicas, as primeiras ferramentas de coaching, eles surgiram na década de 60, 70, nos Estados Unidos. E o grande questionamento era o seguinte: por que eu tenho dois atletas? Esses atletas têm a mesma alimentação, o mesmo perfil fisiológico, têm o mesmo treinamento, a mesma idade. Por que um vence competições e o outro não? Por que um consegue ganhar mais medalhas, mais competições que o outro? Então eles começaram a perceber que existia um jogo interno, né, de como o atleta lidava com a vitória, com a derrota, com a competição. Perceberam que alguns atletas tinham um perfil melhor para trabalhar em equipe, outros para trabalhar em atividades, em exercícios mais solos. E daí eles começaram a desenvolver algumas técnicas, algumas ferramentas que dessem condições para os atletas se desenvolverem no seu melhor potencial. E, como é muito comum, as empresas estão sempre atentas, né, ao que tem no esporte, alto desempenho, alta performance, começaram a trazer essas técnicas para as empresas e começaram a ter melhores resultados, não só nas empresas, como na vida pessoal das pessoas que passavam por essas técnicas, por essas ferramentas. Então, o processo ele foi se consolidando, veio para o Brasil na década de 80, 90, e hoje a gente tem já um conceito bastante disseminado do processo de coaching para várias áreas profissionais. E a ideia, pela minha experiência toda em gestão de projetos, em formação, dando aula hoje no MBA do IBMEC, da Estácio, em curso de gestão de projetos também. Então, associei, né, essas duas áreas de conhecimento, a parte comportamental com a parte mais técnica de gestão de projetos, para ajudar as pessoas a se desenvolverem, profissionais que às vezes me procuram, eu quero ser um gerente melhor, o que eu tenho que fazer? Desenvolver competências de liderança, de trabalho em equipe, gerenciar conflitos, comunicação. Então a gente associou essas duas áreas hoje para ajudar aí futuros gerentes de projeto. Bacana. Olha, eu estou vendo que algumas pessoas estão com dificuldades aí com a transmissão. Vocês podem, por favor, atualizar a página de vocês, verificar a conexão com a internet, às vezes rede da empresa. Algumas pessoas aqui, a maioria está dizendo que está ok, com áudio ok, com vídeo ok. Tá? É online ao vivo, às vezes realmente tem algum pico de transmissão. Lembrando que o evento ele é gravado, editado, e a gente disponibiliza para os assinantes do Cubo do Conhecimento em seguida, tá bom? Paulo, vamos começar falando das principais diferenças, né, entre o coaching, a consultoria, a mentoria, terapia, essas IAs aí. Qual que é a diferença disso? A gente... Vou definir cada um dos grupos, né, e acho que fica fácil entender as diferenças que tem em cada um. Começar pela mentoria, normalmente é um processo de um profissional que já seguiu aquele caminho. Então, a gente está ali no caminho das pedras. Então, por exemplo, eu fiz formação em administração, fiz pós em gestão de projetos, fiz a certificação PMP, dou aula sobre o assunto hoje, fui consultor em gerenciamento de projetos, ainda sou, né, mas aí há mais de 15 anos. Então, quando o profissional chega para mim e fala assim, Paulo, o que eu preciso fazer para ser um gerente de projetos, para ser um PMP, para trabalhar numa grande empresa?
eu consigo trilhar com ele mais ou menos o caminho das pedras, né, de que certificação, de que conjunto de conhecimentos que ele precisa adquirir, que cursos que ele pode fazer, preparação, certificações, que tipo de empresa que é bacana, pelo tipo de perfil que ele traz, né, de conhecimento, de formação. Então, eu consigo dar um norte para ele. Esse é o trabalho de um mentor, alguém que vai ajudar um profissional que está iniciando uma carreira a chegar a evoluir na sua carreira em termos de conhecimentos mais técnicos, mais estruturais em termos de empresa, de salário, coisas desse tipo, né? O consultor, ele é aquela opinião especializada que vai ajudar as empresas e outros profissionais a implantarem uma metodologia, implantarem um sistema. O consultor, ele tem bastante experiência, ele é uma opinião especializada, então quando ele chega numa empresa, ele entende, ele é a cultura da empresa e define uma metodologia de trabalho. Olha, para essa empresa vai funcionar melhor dessa forma, com essa ferramenta, com essa técnica, né? Já o processo de coaching, ele tem um foco bem mais comportamental, que tem como objetivo desenvolver competências comportamentais para que esse gerente de projeto consiga obter resultados melhores durante o desenvolvimento da sua carreira. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe, eu era analista, fui promovido a gerente, hoje eu tenho uma equipe, sei lá, de 5, 6 pessoas. Essa equipe tem conflitos. Como é que eu gerencio esses conflitos? Como é que eu ajudo as pessoas que estão na minha equipe a desenvolverem a competência de gerir esses conflitos? Eu, enquanto gerente, como é que eu me comunico melhor, de acordo com o perfil da minha equipe, com o comportamento de cada um? Se eu tenho dificuldade, por exemplo, de estabelecer, de atingir metas, como é que eu posso desenvolver a competência para organizar melhor o meu tempo e atingir essas metas, né, com mais qualidade, com mais precisão? Então, o coach, ele trabalha do presente para o futuro. Ele vai pegar qual é o seu cenário atual, qual é o seu cenário desejado, e, por meio de técnicas e ferramentas, desenvolver as competências necessárias para que você chegue no cenário que você deseja. Já a parte de terapia, né, que algumas pessoas até falam, coach é uma terapia diferente. Não, não é. São coisas bem diferentes que podem se complementar e até mesmo andar em paralelo. Então, a terapia, ela tem o objetivo de resolver questões de ordem psicológica, né, questões existenciais, trabalha com pessoas disfuncionais nas questões de ordem psicológica. O coaching, não. Tanto é que tem clientes que às vezes me procuram para fazer um processo de coaching e trazem questões de ordem psicológica tão assim, do passado, na relação familiar, ou até mesmo na sua própria existência, né, questionando, que eu recomendo que faça um processo de terapia primeiro, antes de fazer o processo de coaching, né? Ou então, pelo menos, que caminhe em paralelo. Então, o processo de coaching, a gente trabalha com alta performance, com foco em resultado. Então, se o cliente ele não traz uma base mínima ali psicológica, né, que a gente consiga pressionar, consiga trabalhar com metas ousadas, o coaching não vai funcionar. Então, também não é para todo mundo o processo de coaching. É importante que a pessoa tenha uma estrutura, né, psicológica, uma disponibilidade para foco, para pressão, que consiga gerar bons resultados com ela. Bom, e o gerente de projetos, o Paulo, ele quer se desenvolver na carreira, né? E o que ele deve buscar? Então, partindo desse princípio, né, que você falou, que cada caso é um caso, sim, né? Mas o que ele deve buscar, então? A mentoria ou o coaching? Eu acho que, assim, hoje, para como seguir uma carreira de gerente de projetos, está muito bem estruturada. A própria Projeto Lab tem diversos materiais super interessantes, o pessoal que está no Cubo acompanha, né? Então, assim, a gente sabe que você precisa ter uma formação, né, minimamente técnica, ou pelo menos uma graduação. Tem os caminhos da pós-graduação, tem as certificações, né, a CAPM, a PMP. Então, assim, esse caminho, né, de mentoria, do que fazer, de que formações ter, está muito disponível hoje na internet, as pessoas conseguem buscar e entender e trilhar, né, fazer o seu planejamento para trilhar. Agora, acho que o maior desafio para os gerentes de projeto hoje é entenderem qual é o seu perfil de comportamento, ok? Quais são as suas preferências comportamentais, se eu tenho um perfil de gerente mais ousado, se eu tenho um perfil de gerente mais complacente, se eu tenho um perfil de gerente mais agregador, mais empreendedor, mais competitivo. E dependendo desse perfil de comportamento que o gerente tem, ele vai conseguir entender que tipo de empresa que ele vai conseguir ter o melhor desempenho. A gente percebe assim, muito gerente insatisfeito porque a empresa não dá estrutura, ou porque a equipe é muito devagar, ou o contrário, porque a empresa é muito ousada, metas muito agressivas, e o gerente não consegue acompanhar. Isso não é bom ou ruim, né? Às vezes é falta de casamento de perfil. A empresa tem um perfil, uma necessidade de um gerente mais ousado, né? Um gerente que trabalha com metas mais agressivas, mas o gerente ele tem um perfil um pouco mais estável, de que não gosta de muitas mudanças, não trabalha bem sob pressão.
Então, falta de casamento entre o perfil do gerente e o perfil que a empresa quer. Então, acho que o primeiro passo para um gerente de projeto ser bem sucedido na sua carreira é ele entender qual é o seu perfil comportamental e que tipo de estrutura de empresa que ele entende que ele se adequa melhor. Né? Se é uma empresa mais ousada, mais agressiva, se é uma empresa mais estável, mais formal, mais tradicional, informal, uma empresa mais tradicional. Então, acho que o primeiro passo para o gerente assim, ter mais chance de sucesso na carreira dele é entender o perfil dele, o perfil da empresa e que tipo de empresa que é mais interessante. Né? A forma como a empresa culturalmente tem para gerenciar projetos, a empresa gosta de trabalhar mais com metodologia ágil, a outra empresa gosta de trabalhar mais com métodos mais tradicionais. Isso também impacta, também faz sentido no momento dele decidir isso? Eu acho que a metodologia que a empresa usa, o perfil comportamental do gerente, o método de trabalho da empresa, eu acho que não são tão... talvez não faça tanta diferença. Assim. Eu tanto posso usar uma metodologia mais formal, posso usar uma metodologia digamos, mais burocrática, mais documentação. A gente vê muito isso em empresas públicas, né, que tem necessidade de documentar mais, registrar mais informações, quanto uma empresa que trabalha com métodos mais simplificados, mais diretos, mais objetivos. O que eu acho que faz a diferença é porque, assim, tanto o método mais ágil como o método mais tradicional, se a empresa ela trabalha com metas mais ousadas ou menos ousadas. Por exemplo, se é uma empresa que ela precisa de muitos detalhes, muitos documentos, muitas informações, ela gosta de gráficos, apresentações, está sempre fazendo lições aprendidas, está sempre fazendo registro de informações, tem sistema para tudo é muito burocrático, tem muita autorização. Pode ser que o gerente com um perfil mais autônomo, mais determinado, mais direto, que ele tenha um pouco mais de dificuldade de se enquadrar nesse tipo de cultura, independente da metodologia de projeto, né, de gestão de projetos que a empresa usa. Acho que tem muito mais a ver com a cultura de comportamento, de gestão de pessoas, do que com o método do projeto, propriamente dito. E falando de resultado, né? Como obter melhores resultados no dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque todo mundo quer o resultado, né? Todo mundo quer resultado. A gente tem o Heleno aqui, que é de Curitiba, que já falou que é coaching também, tem algumas pessoas acompanhando. Às vezes alguém está ali do outro lado... Tô aqui ouvindo uma palestra aqui, um evento online, pessoal, mas continua no resultado aí. Continua, o resultado tem que sair hoje, olha o foco. Mas e aí, como falar de resultado no dia a dia? Como provocar esse resultado no dia a dia? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa entender o que a empresa quer, o que ela precisa. Ela precisa do resultado do projeto, ela precisa de um resultado mais comportamental, mais de liderança, mais gestão de pessoas, que tipo de resultado que a empresa quer. Eu acho que a partir do resultado que a empresa quer, acho que o gerente ele vai ter condições de entender se ele precisa investir mais em técnica, mais em método, mais em ferramenta, mais em sistema, perfil de comportamento da equipe. Então, acho que é tudo alinhamento de expectativa, casamento de expectativa, né? Alinhamento do que as pessoas querem, o que elas estão buscando, o que a empresa quer. É um casamento. Tá? Porque às vezes você tem uma equipe extremamente técnica, mas que você precisa trabalhar um pouco mais as habilidades comportamentais, ou vice-versa. Aí você tem que saber encaixar ali as peças para poder chegar no resultado. A gente tem uma frase, né, não sei se é tão específico, que coloca assim, que as competências pelo comportamento. Então, às vezes, pelas competências técnicas, pela experiência, mas são demitidas pelo comportamento. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer um processo seletivo, aí eu quero um gerente de projetos, né, certificado, com pós-graduação, que fale outra língua, que tenha tantos anos de conhecimento. Ele vem para a entrevista, ele demonstra aquele conhecimento todo, eu contrato ele para a minha equipe. Só que no dia a dia da equipe, eu percebo que gerencia bem conflitos, na verdade cria conflitos, é uma pessoa que talvez não trabalhe em equipe, é muito individualista, é uma pessoa muito centralizadora, que não divide informação com a equipe, uma pessoa que não consegue cumprir prazos, está sempre entregando atrasado. Então, ele pode ter um grande conjunto de conhecimentos super útil, né, que gera resultado para a empresa, mas o conjunto comportamental dele compromete melhores resultados. E acaba que ele corre o risco de ser desligado justamente porque não tinha os comportamentos, né, de conseguir obter resultado, de gerenciar uma equipe, de gerenciar a comunicação desses recursos. Então, acho que o desafio para o gerente de projetos, ele está atento ao que a empresa espera dele. Porque a gente escuta muito gerente falando assim, eu não entreguei o relatório, eu não entreguei as entregas, eu não cumpri lá as exigências dos pacotes de trabalho,
aí tem uma ERP lá toda ticadinha lá, que ele conseguiu fazer as entregas. Então, tá entregue. Tá bom, mas a equipe está estressada, 2 pediram demissão, 1 está de licença médica, tem 3 processos por assédio moral na empresa. Então, quer dizer, que tipo de resultado foi esse? Né? A gente tem que olhar para o resultado um pouco mais global. E aí é que eu acho que entra o papel do profissional de coaching, que é ajudar esse gestor a desenvolver as competências necessárias para saber lidar com essas competências de comportamento, desenvolver o comportamento da sua equipe. E às vezes são coisas muito simples. Às vezes é só uma organização do tempo, uma gestão de prioridades. Às vezes são coisas muito simples ali que já vão conseguir ajudar o gerente de projeto a alavancar os resultados dele, da empresa, da equipe, né? Olha, eu estou vendo que algumas pessoas ainda estão com um pouquinho de dificuldade. Lembrando que a nossa transmissão ela é feita através do YouTube, né? Então, é bem provável que algumas pessoas tenham dificuldade por alguma restrição na rede da empresa, alguma coisa desse tipo. O pessoal já está mandando aqui algumas perguntas, alguns comentários, Paulo. O Marcos está dizendo assim, Marcos, depois diz de onde que você é, tá bom, por favor? A gente sabe que tem pessoas aí do Brasil todo, às vezes até de fora. O Marcos está dizendo, sem dúvida que devemos focar na cultura. Acabei de sair de uma empresa muito burocrática e que tenta usar metodologia ágil. Não funciona. Se a empresa é muito burocrática, quer fazer o ágil, aí até dá, né? Mas tem que saber como... Na verdade, assim, aí saindo um pouquinho do perfil comportamental e para o perfil mais técnico, né? Quando a gente faz uma consultoria numa empresa, a primeira coisa que a gente procura buscar é o seguinte: qual é a cultura dessa empresa? É uma empresa mais burocrática, uma empresa menos burocrática? Porque às vezes a cultura da empresa impede a implantação de uma determinada metodologia. Então, se é uma empresa muito burocrática, a níveis de aprovação, vai ser muito mais difícil você tentar implantar uma metodologia ágil, né? Outra coisa que é interessante também, aí voltando um pouquinho para o comportamento, as metodologias ágeis, elas exigem mais maturidade dos profissionais que vão atuar nessa metodologia. Então, assim, eu posso ter profissionais com muita experiência, mas se ele não sabe dividir informação, se ele não tem senso de urgência, se ele não sabe trabalhar em equipe, vai ser muito difícil que ele consiga atuar numa equipe de uma metodologia ágil, de projetos, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. Legal. O Luiz também está dizendo que ele acha que no mundo atual e na vida que temos hoje no Brasil, saindo da recessão, eu acho difícil que o gerente de projetos consiga escolher o tipo de empresa que pode escolher realmente, né? É o Luiz. O Luiz está coberto de razão, né? No momento de recessão, onde você tem uma escassez de vagas, não dá para ficar escolhendo muito a empresa que você vai trabalhar. Mas o que eu acho que é importante que o profissional tenha noção é de olhar para aquela empresa e falar o seguinte: ok, essa empresa, eu me sinto bem com as exigências dela, eu me sinto bem com o estilo de trabalho, com a cultura que essa empresa tem, vou focar e vou desenvolver minha carreira. Se você percebe que você está na empresa e que você não, a cultura que a empresa traz não é uma cultura que esteja alinhada à sua, o nível de exigência dessa empresa não é a sua preferência de comportamento, a sua preferência de ação, não tem jeito. Vai chegar uma hora, Luiz, o funcionário ele vai ficar desmotivado, vai começar a perder desempenho, vai começar a cair a sua performance, vai começar a ter ruído com o gestor, com outros membros de equipe, então não vai durar muito tempo. Então é claro que assim, algumas empresas elas não são tão específicas, né, nessa exigência de perfil de comportamento, elas toleram melhor perfis diferentes. Até porque a gente entende que é bacana numa equipe você ter perfis diferentes que possam se complementar, né? Mas você está certo, aí não tem regra mágica, não tem uma fórmula mágica, é o bom senso com a necessidade do trabalho, do recurso financeiro, com o que eu posso oferecer para a empresa. E é muito comum, por exemplo, o cliente me procurar e assim, Paulo, eu sou um cara mais agressivo e na minha empresa todo mundo é mais calmo e tranquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa vem de uma indústria muito agressiva como TI, telecomunicações, passou no concurso público e foi trabalhar no setor de projetos de longuíssimo prazo, onde as coisas são feitas com mais calma. Ele tem que escolher. Ou ele sai, ou ele se adapta a essa nova forma de trabalho, esse novo grau de exigência. Então, no processo de coaching, a gente consegue nivelar um pouco o desenvolvimento dessas competências para atuar, né, naquela área específica. Então, dá para a gente fazer isso. Maravilha, Paulo. Olha, eu estou vendo que você trouxe um livro aí para mostrar para a gente, né? Você acabou de publicar um livro, você é coautor também do livro, coordenador editorial e tudo mais. E fala um pouquinho do livro para a gente. Esse livro aqui, né, Transformando Motivação em Hábito,
Transformando Motivação em Hábito. Eu já gostei do título. É um título bacana, chama bastante atenção. E a proposta dele é muito bacana também. Ele é um livro de múltiplos autores, né? São vários autores que a gente tem, são 16 autores. Inclusive a Kátia, que é daqui da Project Lab, ela também foi uma das coautoras do livro. Um prazer bem bacana. E a editora, ela me convidou para ser o coordenador editorial. Então, o meu papel no livro foi validar os textos, validar os capítulos, tecnicamente, né, nos aspectos editoriais, para saber se estava casado ou não com a obra. Então, é um livro bacana, que as pessoas elas têm a oportunidade de ler linguagens diferentes. Normalmente você pega um livro com um autor, é a linguagem toda do livro inteiro. Aqui não, aqui você tem 16 autores, cada um escreveu um capítulo, autores mais motivadores, autores mais técnicos. O capítulo que eu escrevi, por exemplo, é um capítulo de planejamento estratégico pessoal, com proposta de exercício. Então, quem tiver acesso ao livro vai poder fazer um exercício dentro do livro, de planejar sua própria vida, sua carreira. Ficou bem bacana o livro. É bacana essa coisa da coautoria, porque ela te dá visões diferentes dentro de um tema. Do mesmo tema. De um mesmo tema, né? De um tema correlato. E acho que atende um público bem vasto, né? Vários desenvolva competências que te levem ao sucesso e gerem resultados. A gente falou de resultado, é tudo que todo mundo quer. Então, tá aí, ó. Transformando motivação em hábito. Tá ok? Onde que encontra? Bom, ele está vendo algumas livrarias, dá para comprar pela internet também, na História Cultura, ou quem quiser pode mandar um e-mail para mim, contato@pmatos.com.br, e a gente envia o livro. Tem um livro físico, tem um livro em e-book também, no formato de e-book. Legal, maravilha. Depois eu vou deixar um e-book para sortear aí para quem está participando de hoje. Aí. Se você consegue fazer isso? Conseguimos, faremos. É uma promessa aqui, sortear um livro aí quem está participando. Vai ganhar um e-book. A gente vai sortear depois um e-book entre os que estão participando aqui hoje com a gente. Tô vendo um monte de pergunta passando aí. Alguém falou. Olha, o Alexandre, quando vocês falaram de métodos tradicionais, quais métodos seriam esses, né? Entendi que o ágil é mais flexível. Assim, não é muito tema, né? Eu não vou entrar muito na questão das metodologias, mas dá para responder. Vou tentar ser o mais simples possível. Quando eu falo tradicionais, são métodos mais antigos, né? Porque o ágil é uma coisa mais nova que apareceu nos últimos anos. Então, se eu pegar, 10 anos atrás, a gente ainda pega o PMBOK, né? Escolhe ali os principais processos, desenvolve metodologia ou para empresa ou para um projeto específico. Então, quando eu falei de uma coisa mais tradicional, formal, eu quis dizer metodologias baseadas em conhecimentos mais antigos. De uns anos para cá, a gente percebeu um movimento crescente dos métodos ágeis. O PMBOK agora está se atualizando, está trazendo toda uma abordagem ágil também, tem uma certificação agora, né, para métodos ágeis. Então, só para fazer essa diferença, né? Quando eu falei formal, tradicional, quis dizer baseado em conhecimentos mais antigos. Legal. Olha, Maurício, estou vendo que você acessou pelo Chrome agora, conseguiu, beleza. No link que vocês recebem de confirmação do evento, está lá dizendo para preferencialmente usarem sempre o Google Chrome, tá? Então, quando você for participar dos eventos do clube, use o Google Chrome, a gente sempre coloca isso lá nos e-mails de confirmação do evento, tá bom? Agora tem um outro comentário aqui, Paulo, do Vitor. Você já ouviu falar sobre a certificação HCMBOK, que cuida dessa parte mais humana do gerenciamento de projetos? Eu não me aprofundei na certificação, então não vou conseguir explicar muito para vocês aqui do que trata. Mas o PMI, ele tem um framework, né, de comportamento, que eu acho que é bem bacana, eu acho que vale para todo mundo, e ele é um foco, assim, na soft skills, né? Então, assim, são as competências leves que a gente fala, de comunicação, de liderança, de gestão de conflitos. Então, ele acaba abordando um aspecto um pouco mais técnico, né? Que é importante que o gerente de projetos se comunique melhor, é importante que o gerente de projetos ele gerencie conflitos, o PMI, por exemplo, tem uma visão de que o primeiro a gerenciar conflitos numa equipe é a própria equipe, que tem sua equipe mais amadurecida. O gestor ele entra depois, se a equipe não conseguir resolver seus próprios conflitos, o gerente pode entrar e intervir. Eu acredito que assim, dá para a gente aprofundar um pouco mais, por exemplo, nas preferências de comportamento. Eu costumo usar um relatório chamado DISC, que é um relatório que... Inclusive o Thiago está perguntando se você já ia falar sobre isso. Bacana, então já emendo aqui, Thiago. Em 1920, um psicológo chamado Marston, americano, PhD em psicologia, ele que inventou os princípios do detector de mentira, e ele que definiu o perfil psicológico da Mulher Maravilha, por exemplo, algumas curiosidades sobre ele. Ele resolveu pesquisar as pessoas... Sorte é dele, né?
teve essa oportunidade, esse privilégio de ser convidado para fazer. Então, assim, ele resolveu pesquisar as pessoas que conviviam em sociedade, normalmente, mas que apresentavam características bem diferentes, que até então só assustava o perfil das pessoas que estavam presas ou em manicômios, né? E aí, de 20 até mais ou menos 1928, ele conduziu várias pesquisas e editou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. E aí ele classificou o comportamento humano em 4 grandes grupos, que é o de dominância, de influência, estabilidade e conformidade. E o grau de intensidade em cada um desses grupos, ele nos indica as nossas preferências de comportamento, os principais talentos que a gente tem, as principais competências que a gente tem. Então, até já entrando um pouquinho ali na pergunta do Tiago, né? O DISC, cada letrinha representa um grupo de comportamento. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma alta intensidade no comportamento D, que é de dominância, são pessoas muito enérgicas, mais focadas nos aspectos racionais, são pessoas muito diretas, muito objetivas, pessoas mais ousadas, mais agressivas, né? As pessoas que têm a intensidade maior no comportamento I, que é de influência, são pessoas muito enérgicas, mais voltadas para as pessoas. Então, as pessoas de alto I são pessoas muito persuasivas, comunicativas, extrovertidas, são pessoas que transitam com facilidade em vários grupos sociais, em tribos diferentes. Já o pessoal que é alto S é um pessoal de energia mais baixa, mais calmo, focado em pessoas. Então, são muito bons ouvintes, são pessoas que gostam de manuais bem escritos, definidos, pessoas que precisam de mais tempo para uma tomada de decisão, mais cuidadosas com as coisas, né? E o pessoal do C, que é o de conformidade, são pessoas que gostam mais de conformidade. Então, gostam de regras, gostam de processos, gostam de números, gostam de exatidão nas informações, gostam de precisão naquilo que fala, nas informações que recebem ou que vão fornecer. Então, a mistura desses grupos é que faz a gente se comportar da maneira como a gente comporta. Formar uma equipe mais completa, mais né? completa. E vamos lá, o D... O D de dominância. O I... De influência. O S... O S é de estabilidade, mas deixaram só o S. Certo. E o C? E o C é de conformidade. E vocês? Coloquem pra gente aí. Você acha que você está em qual... Em qual desses grupos aqui? Que tipo de profissional é você? Coloca pra gente ver se a gente tem uma plateia homogênea aqui hoje, né? Eu vou contar mais um pouquinho aqui para ajudar vocês a entender esses comportamentos. Por exemplo, você tem uma equipe, o profissional alto I é aquele profissional que entra na sala falando com todo mundo, é aquele cara que chega atrasado na reunião e já cumprimenta todas as pessoas, é quem gosta de organizar o aniversariante do mês, é a pessoa mais falante, que conhece pessoas do prédio, do outro setor, do outro departamento. O alto I, ele é assim, é muito extravagante, né? Ele gosta de falar com todo mundo, se comunicar bastante. O alto D é aquela pessoa mais centrada, mais focada, mais direta em resultado, missão dada, missão cumprida, falou que é para fazer, como acontecer. O pessoal sempre de trabalhar no mesmo local, na mesma estação de trabalho, né? Já o pessoal alto C gosta de um gráfico, gosta de um fluxograma. O alto C, você vai dar uma missão para ele te faz 1000 perguntas sobre como vai ser feito, como é que vai ser o processo de execução. Tem um exemplo, acho que é bem bacana, que foi um projeto que eu tive a oportunidade de participar. Até na época, eu era consultor aqui da Project Lab, que foi um projeto na Sul América. Na Sul América mudou de endereço, saiu aqui da região do centro e foi para a Cidade Nova, aqui no Rio de Janeiro. Uma mudança de 2.000 funcionários. Então, era bem interessante. Quando a gente chegava num setor para comunicar que a empresa ia mudar de endereço, de sede, quem era alto D respondia assim. Eu chegava lá, olha pessoal, a gente veio comunicar, vamos fazer a mudança da sede, etc e tal. O alto D falava assim, ok, quando é que a gente vai? Simples assim, quando é que a gente vai? A gente vai tal dia, 2 horas sem estar com as suas coisas arrumadas para a mudança, na sexta-feira vai ser liberado mais cedo. Cara, ok, não perguntava mais nada, né? A pessoa que era alto I, ela já ficava assim, nossa, que bacana, e vamos ficar perto de que setor, e quem que está indo junto, e o que tem em volta, o que tem no entorno, restaurantes, e, sabe, aquela coisa mais social, né? O alto I já vai para essa busca. O pessoal alto S ficava super incomodado. Mudança para quê? Aqui está tão bom, tudo está funcionando, né? Ficava preocupado, mas eu vou conseguir levar tudo que eu tenho hoje? Eu posso levar todos os meus objetos, meu porta-retrato, meu porta... Ninguém quer assumir que é essa aqui, ó. Eu acho que não. Já o pessoal alto C,
a gente falava assim, olha, a gente vai fazer uma mudança, tal dia, tal hora, a pessoa, ok, mas que horas a gente sai, que horas a gente chega, vai ter caixa para todo mundo, começa por onde, eu tenho que embalar alguma coisa, vai ter uma equipe que embala, eu embalo todos os materiais, fazia 1000 perguntas sobre o processo, né? Queria saber que horas começava, que horas terminava, que horas saía, que horas a gente começar a trabalhar no dia seguinte, na semana seguinte. Então, isso fica bem característico, né, das pessoas que quando a gente trabalha, a gente vai conseguir identificar, né? Legal. Olha, o pessoal, a maioria está dizendo aqui que é D. Estou vendo aqui, D. A maioria, o Thiago I e C. A Letícia assumindo que é S. Alguns dizendo sou D neutro. Como é que seria um D neutro? Acho que um D mais equilibrado. Legal. O que acontece? A gente pode apresentar até 3 grupos desse comportamento com alta intensidade. Então, por exemplo, o D, ele é uma pessoa muito direta, muito focada, muito objetiva. Se eu quero abrir uma nova filial, se eu quero tocar um projeto num lugar com poucos recursos, um lugar onde eu preciso de mais ousadia, de mais foco, eu vou dar preferência para um profissional que seja alto D, ok? Se eu quero um projeto, por exemplo, que eu precise de muito relacionamento com o cliente, muita troca, muita comunicação, eu vou talvez dar preferência para um profissional que seja alto I, que é uma pessoa boa de comunicação, de persuasão, que troca, né? Se eu tenho um projeto, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha num projeto daquele acidente que teve na região de Mariana, né, da barragem lá, e ele tem que ir conversar com as pessoas locais, saber o impacto que teve, reforma de casa, ele tem que ser alto S, porque ele vai sentar, vai ficar ali 2 horas ouvindo uma história triste para poder identificar qual a solução e como é que aquilo vai interferir no projeto, como é que o projeto vai atender. Então, eu preciso de uma pessoa que seja alto S, né? Se eu quero uma pessoa para trabalhar num projeto que exige um grau de detalhe muito grande, muita documentação, muitos processos, números muito exatos, procedimentos muito específicos, eu vou tentar buscar um profissional que seja mais alto C, por exemplo. Ok? É assim que a gente... Então, assim, não tem o melhor ou o pior perfil. Tem um perfil que se adequa melhor para aquele tipo de trabalho que a gente vai executar, que a gente vai Legal, trabalhar. acho que você já explicou até exatamente o que o Maurício comentou aqui com a gente, que o ideal é você fazer aí antes de você iniciar o projeto, uma adequação do temperamento aí, do perfil das pessoas, né? Fazer um combinado aí, né? Eu acho que assim, por exemplo, quando eu era gerente de projetos, na verdade eu fui buscar esses conhecimentos, fui saindo um pouco de gestão de projetos, entrando para a área de coaching. Nem sempre, a maioria das vezes, a gente assume um projeto com uma equipe já pronta, né? Ou eu tenho que montar uma equipe com os recursos que estão disponíveis na empresa. Agora, se eu tiver a chance de selecionar recursos para um projeto, numa contratação ou mesmo numa equipe terceirizada, aí com certeza eu sugiro a todo mundo que faça o quê? Primeiro desenhe uma arquitetura desse cargo, ok? É uma coisa mais técnica, não é tão simples. Mas assim, qual é o perfil que você quer? Eu quero uma pessoa mais ousada, mais agressiva, eu quero uma pessoa mais calma, eu quero uma pessoa que se relacione bem, eu quero uma pessoa que pegue e faça as coisas acontecer. Então pensa nesse perfil que você quer para esse profissional. Não avalie só pelo conjunto de competências. Às vezes é melhor ter um profissional com um pouquinho menos de experiência, um pouquinho menos de formações e de capacitações, mas que conseguir entrar na equipe muito mais adequado, com muito menos conflito. Então, acho que é importante para todo gestor, né, que vai montar uma equipe, tentar balancear, né, o conhecimento, a parte mais intelectual, mais técnica, com a parte mais... Maravilha. A gente acabou falando mais também, então só para a gente finalizar, já começar a finalizar, Paulo, para você dar um overview aí, um resumo, falando de planejamento estratégico pessoal, né? Como que isso pode ajudar, esse planejamento estratégico pessoal, como que isso pode ajudar o gerente de projeto? A gente tinha comentado sobre isso porque é um dos capítulos do livro, né? Então, assim, eu acho que o gerente de projetos, se ele quer ter sucesso na carreira dele, se ele quer desenvolver uma carreira bacana, seja dentro de uma empresa, seja como empreendedor tocando um negócio, eu acho que é importante que ele se planeje, que ele se organize. Então, uma das técnicas que a gente usa num processo de coaching é tentar fazer uma projeção com esse cliente de onde é que ele quer estar, por exemplo, daqui a 10 ou 15 anos, ok? Então, assim, se imagina, com um nível de detalhe mais rico que você puder. Então, pensa assim, daqui a 10 anos, sei lá, de repente você está no início de carreira, tem 25 anos. Se você é mais jovem, pode jogar um pouco mais para frente, tipo 45 anos, daqui a 20 anos. Bota uma data do seu aniversário, por exemplo, ou a data de hoje, daqui a 20 anos. E desenhe esse cenário. Aonde que eu estou morando?
aonde que eu estou trabalhando, se eu tenho filho, se eu não tenho, como é a minha casa, qual o salário que eu tenho, se essa minha renda ela vem de um empreendimento, se ela vem de investimento, se ela vem de salário, qual país que você está atuando, o que você faz nas horas de lazer, onde é que você vai comemorar seu aniversário, se você botou para o seu aniversário. Tentar fazer essa projeção de anos à frente, porque isso traz para a gente um senso de propósito. Eu acho que vai ajudar você a fazer as escolhas hoje. Então, tem aluno que me pergunta assim, professor, eu faço uma pós-graduação em gestão de projetos ou tiro a certificação? Olha, tanto faz, depende do que você quer para o seu futuro. Uhum. Você vai seguir uma carreira que a certificação seja essencial para você, então faça a certificação primeiro. Né? Você já está um passo à frente, depois você faz uma pós, ou em projeto, ou em outra área, uma pós em gestão de negócios, ou alguma outra área que você queira atuar. Agora, se você está numa empresa que não exige a certificação e você quer adquirir um pouco mais de experiência, talvez comece pela pós e faça uma certificação depois. Então, assim, depende dos seus objetivos. Os seus objetivos lá na frente é que vão ajudar você a fazer as suas escolhas de hoje, né, do seu presente. Maravilha, Paulo. Olha, tenho mais algumas perguntas aqui. A gente está chegando, a gente já está quase chegando no final aqui do nosso bate-papo. Ou vocês conseguem responder todo mundo aí? Tá. Ainda falando sobre metodologias ágeis, o nosso mercado está preparado para isso? Ele atua com telecom e vê que o discurso é muito bonito, mas na prática não acontece nada. Aí eu acho, assim, a experiência que eu tenho, né, em contato com pessoas que estão atuando em ágil, o pouquinho que eu peguei quando começou, eu acho que falta capacitação. Eu acho que as pessoas têm a pretensão de pegar um livro, ler, a pessoa pega um livro lá sobre Scrum, lê o livro e agora você entende metodologia ágil, vou aplicar. Eu acho que falta capacitação. As pessoas têm que ter o bom senso de se capacitar, de buscar informação, de testar, de avaliar, né? O que acontece é que as empresas, às vezes o diretor ele foi para um evento, ouviu falar de metodologia ágil, ele volta, compra um livro, lê, chega para o gerente dele, compra esse livro aqui, é muito bom, lê aí, e começa a fazer projetos ágeis aqui na empresa. Mas e aí? E a capacitação dessas pessoas, né? E a avaliação se elas têm comportamento para agir num projeto ágil, se elas têm essa agilidade, se elas têm esse foco em resultados. Se não tiver, não adianta. Você não vai conseguir implantar metodologia na empresa, né? na cultura da empresa. E às vezes, o que eu percebo, tem empresas, por exemplo, que elas possuem uma estrutura tão grande que em alguns departamentos você consegue implantar um método mais ágil, em outros você não consegue. Né? Pelo perfil das empresas, pelo nível de exigência, de complexidade, enfim. Aí são muitos fatores. Eu acho que vale a pena, talvez, uma outra dessa só para falar de projetos ágeis aí, para tirar a dúvida do pessoal. O Genival, depois você diz para a gente de onde você é, Genival. Um time de desenvolvimento composto com membros de alto C teriam dificuldades em entregar softwares de protótipo, versões beta, MVP, bem rápido, apenas para testar o conceito? Não. Eu acho que assim, nenhum dos comportamentos vai ter dificuldade em fazer esse tipo de entrega. A diferença é que o Alto C ele vai querer um pouco mais de informação para poder fazer a entrega do trabalho dele. Então, para o chefe, para o gestor ou para o cliente desse profissional, talvez um pouquinho mais de paciência para responder tudo que ele quer. O Alto D, por exemplo, ele pode até entregar mais rápido, mas ele corre mais risco de entregar com mais erro. Né? O Alto C, ele demora mais tempo, um pouquinho, mas ele tem menos risco de entregar errado, porque ele pergunta mais, ele busca mais informação, ele é mais detalhista. Mas eu não acho que isso, o perfil de um Alto C, impacte uma entrega. Até porque é o seguinte, a gente tem que ter bom senso. Eu sou um Alto C. Naquele projeto, naquela hora, naquele momento, a empresa precisa de agilidade, ela precisa de algo muito rápido e agressivo. Eu preciso abrir mão um pouco dessa minha zona de conforto, dessa necessidade de segurança, de detalhamento, para entregar o que a empresa precisa. Se eu quiser me manter engessado, não, eu sou Alto C, eu gosto de muito detalhe, eu não vou conseguir entregar, eu vou estar fora daquele projeto. Aí é aquela história, eu vou me desmotivar, não vou entregar, vou ser mal avaliado, né? Então, é bom senso mesmo. Maravilha, legal. A Sandra está perguntando, eu não conheço, quanto ao MBTI, né? Se você conhece, também se aplica a equipes de projetos. Sim, MBTI é uma outra avaliação também de perfil de comportamento, bastante usada no mundo. Então, se você quiser conhecer melhor o seu perfil, o MBTI, o DISC, são bases bem sólidas para autoconhecimento, para descoberta, né, para autoavaliação. Bacana. O Adriano agradecendo aqui também, dizendo que é bem verdade seu comentário, gostou da resposta. Adriano. Obrigado pela resposta aqui. Bom, pessoal, continuem mandando aí seus comentários. A gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo com o Paulo.
é bem rapidinho mesmo, tem muita gente aí trabalhando no meio de seus projetos, né? A gente também está aqui com a nossa equipe. Foca no projeto. E quero já agradecer a sua presença, Paulo. Eu acho que enriqueceu bastante aqui o nosso conhecimento acerca das habilidades comportamentais do gerente de projetos. É algo que a gente às vezes fica muito preso à parte técnica, né? ao que fazer com relação à parte técnica, e às vezes deixa um pouco de lado essa questão mais humana, mais comportamental, mais pessoal. Então eu acho que ajudou para poder enriquecer muito o nosso conhecimento sobre isso, né? Muito obrigado. As portas aí estão abertas para você voltar sempre que quiser. Com certeza, pode convidar. Também agradeço aí a disponibilidade das pessoas, né, que ficaram assistindo, as perguntas que vocês trouxeram. Sei que não deu para responder tudo, né, mas depois, até se você quiser consolidar algumas perguntas, eu posso responder por e-mail. A gente pode depois gravar outro vídeo também em off, né, para responder as perguntas, e me coloco à disposição. Bacana. Quem quiser saber mais informação, tem o site, o pmautos.com.br. Lá tem alguns vídeos, tem algumas coisas sobre o assunto. Quem quiser um pouco mais de detalhe também pode mandar um e-mail, tem um formulário lá no site, preenche o formulário, bota a sua dúvida lá, a gente responde, entra em contato. Fiquem à vontade, é um assunto que eu gosto pra caramba, tenho prazer de falar e vai ser um prazer responder todos vocês. Legal, tem muitas perguntas aqui também. Fica gravado sim, tá, Regina? A gente grava, fica gravado e disponível depois para os assinantes do Cubo do Conhecimento. Gente, tem muita novidade no Cubo do Conhecimento esse ano, muita novidade mesmo, não só de novos eventos do Papo Certo, novas aulas nas webinaulas, não só as palestras presenciais no Rio e São Paulo, que esse ano vão continuar acontecendo em todo o Brasil, em várias capitais do Brasil, Paulo, através do Cuba Talks. Então a gente já tem programação do Cuba Talks começando já em abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro tem uma grande novidade do Cubo do Conhecimento, eu não posso falar agora, mas é uma mega novidade esse ano ainda no Cubo do Conhecimento. É sensacional, é uma coisa assim para gerente de projetos nenhum ficar de fora. É só acompanhar as nossas redes sociais, os e-mails do Cubo do Conhecimento, que vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom? Não deu realmente para responder tudo, mas muitas das respostas e muitos dos comentários vocês vão encontrar no Transformando Motivação e Hábito, do Paulo Matos, aqui que ele foi coautor, junto com outros quantos? São 16. Com outros 16 coautores profissionais da área de recursos humanos, gerenciamento de projetos, né? A maioria deles são coaches, são da área comportamental, são palestrantes, mas todos muito competentes. Eu olhei cada artigo, tive a oportunidade de validar. Tá muito bacana o livro. Muito bom. E tem um livro aí, um e-book que vai ser sorteado para vocês. Fiquem atentos aos e-mails de vocês aí até amanhã. A gente vai dar um resultado, a gente vai sortear entre só quem esteve aqui presente hoje, tá bom, pessoal? Bem, um grande abraço. Isso aí, até logo, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.